Olá, eu me chamo Renato Palumbo Doria, sou professor da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, no Brasil. O nome da minha comunicação é Em Busca do Desenho Universal, Impressos Eurocêntricos no Brasil do século XIX. Parabenizo aqui as organizadoras da sessão temática, Sandra Zir e Maria Leia Lacassa. Considero muito oportuna a proposta em pauta. Enfim, e o que eu pretendo tentar fazer aqui, dentro do meu tempo, é uma síntese entre a proposta da sessão e uma pesquisa que eu venho desenvolvendo já há alguns anos e que, nesse ano, especialmente, deu origem à publicação de um livro pela editora da Unicamp, que é Entre o Belo e o Útil, Manuais e Práticas do Desenho no Brasil. Bem, então, eu vou compartilhar algumas imagens com vocês, como o nosso tempo é curto. Enfim, são, muitos aspectos, né? Um panorama amplo, e, de fato, eu começo num período anterior, a partir de alguns documentos que eu encontro em acervos e coleções. Aqui está. Em acervos e coleções brasileiras, materiais, enfim, do século XVII, como essa estampa de uma publicação francesa do século XVII, figura da Academia para Aprender a Desenhar, ou, enfim, álbuns como esse aqui. No caso, a capa manuscrita, porque ela se desgastou com o tempo, então alguém teve o cuidado lá de alguma maneira, reproduzir uma capa manuscrita para esse álbum, ou álbuns ainda do século XVIII, né? Com essa temática, com essa compilação de temas relativos aos conteúdos do desenho. Enfim, uma série de publicações que foram consideradas verdadeiros best-sellers do desenho, né? Como o livro do Bloemar, publicado na Holanda em 1740, e que circulavam publicações, né, anteriores ao século XIX, mas que foram utilizadas ao longo dos séculos seguintes da sua publicação, chegando até o século XIX, muitas vezes, como a gente vai ver. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um desenho realizado em São João del Rei por uma moça, Catarina Maria, perdão, do Espírito Santo, de São João del Rei, Minas Gerais, que realiza um desenho em 1750, por volta de 1757, a partir desse gênero de estampas, no caso, uma estampa do século XVII ainda. Então, essa questão das circulações através do tempo é um aspecto da questão, mas indo para o final do século XVIII, ainda em Lisboa, em Portugal, uma ação, uma ação portuguesa em prol da publicação de obras voltadas para o ensino e para a divulgação das artes do desenho, né, como a ciência das sombras relativas ao desenho, ou os verdadeiros princípios do desenho conforme o caráter das paixões, obras encontradas hoje em coleções brasileiras, mas, enfim, o percurso dessas obras é uma outra questão. O que eu ressalto aqui é que, em Portugal, do século XVIII, já havia uma ação iluminista voltada para a propagação dos conhecimentos do desenho, entre outros vários tipos de conhecimento. E essa ação portuguesa, a gente vê algumas imagens aqui, dessas publicações do final do século XVIII, início do século XIX, elas vão, de alguma maneira, migrar para o Brasil, vão circular, né, pelo Brasil colonial anteriormente, mas a partir do início do século XIX, essa ação continua a ser empreendida com a vinda da corte portuguesa para o Rio de Janeiro e com os equipamentos da imprensa régia de Lisboa para o Rio de Janeiro e a fundação da impressão régia do Rio de Janeiro, como a gente vai ver na sequência. Então, você tem esse panorama português do final do século XVIII, início do século XIX, em prol da divulgação desses conhecimentos artísticos e do desenho. Essa prática da cópia de estampas que a gente verifica em alguns documentos encontrados em acervos brasileiros, como esse esse caderno de estudos de desenho, onde o sujeito
entre 1811 e 1813 aproximadamente, faz uma cópia de uma estampa. À esquerda a gente tem a estampa, a gravura em metal, e à direita o desenho realizado, material encontrado na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Mas é interessante que já em 1817 se começa uma publicação de obras dedicadas ao ensino artístico, ao ensino da pintura e do desenho no Brasil, no caso no Rio de Janeiro, com a imprensa régia, de certa maneira, portuguesa, se transferindo junto da corte para o Rio de Janeiro, e a gente tem o que seria a primeira obra dedicada ao ensino do desenho, que é o Elementos de Desenho, Pintura e Regras Gerais de Perspectiva. O autor é um engenheiro militar português, mas que também era pintor decorativo. Algumas estampas, poucas estampas presentes no livro, né, tratando da arquitetura, mas tratando também da representação da figura humana, usando como modelo estampas francesas do século XVIII também. Então, essa migração, de certa maneira, de imagens, né, ao longo do tempo e entre diferentes países. E aqui a gente tem, mais uma vez, né, esse exemplo do desenho realizado a partir de uma estampa gravada, né, de uma gravura. No caso, um desenho realizado em Lisboa, mas que está hoje no acervo brasileiro, num colégio militar, e a questão do porquê desse tipo de aula ou de representação fica para um outro debate. Outro exemplo, né, desse tipo de estudo através da cópia de estampas, um desenho feito pelo jovem ainda príncipe Pedro de Bragança, que vai ser o imperador Pedro II depois, copiando uma estampa, mais uma vez, aqui do século XVIII, né? Então, essa, mais uma vez, né, a gente verifica como vão se dando essas migrações. E sim, começa, enfim, no Brasil, no Rio de Janeiro e outras regiões do Brasil, essa busca, né, que alguns detalhes do princípios do desenho linear, ou seja, uma modernização também desses métodos, buscando também um ensino mais moderno do desenho, baseado na geometria, baseado numa racionalização do desenho, e as leis também voltadas para o ensino público, incorporando o desenho como disciplina escolar já na primeira metade do século XIX. E essa circulação de modelos, mais uma vez, né, no interior de São Paulo, um artista que é conhecido mais como Miguelzinho Dutra, ele vai organizar um álbum onde a gente verifica, né, já em 1800, por volta de 1840, o uso ainda dessas estampas de séculos precedentes. Então, a gente tem aqui uma imaginária presente nesse álbum, e essa prática da cópia a partir desses modelos europeus. Como a gente vê aqui, um desenho contido no álbum à esquerda e o tipo, né, de estampa que circulava nesse contexto, né? Mais uma vez, à esquerda um desenho presente nesse álbum de estudos e a estampa. E no caso, tem uma publicação que me chama a atenção, e acho que talvez seja o centro da minha apresentação, que é um compêndio de desenho publicado no Recife, em Pernambuco, em 1844, por um personagem ainda um pouco obscuro, mas as referências dele é que me chamam a atenção. Várias referências são citadas aqui no frontispício, né, dessa publicação. Isso aqui é uma prensa usada aí nas primeiras décadas do século XIX, conservada hoje no Instituto Histórico, Geográfico e Arqueológico de Pernambuco, no Recife, enfim, só para ilustrar um pouco o tipo de precariedade também, né? Provavelmente essa publicação aqui foi feita pelo próprio autor, impressa talvez por ele, porque ele também trabalhava, enfim, com vários métiers, e mais tarde ele vai ter um jornal também. Então, só exemplificando um pouco, né, a simplicidade a precariedade, melhor dizendo, desse tipo de produção, mas o que chama atenção aqui são as referências que ele usa para construir o discurso voltado para o ensino do desenho. Ele era professor também de desenho no ginásio pernambucano, numa escola provincial, e entre essas referências a gente tem o Gaspar Lavater, o famoso fisionomista, citado por Balzac e por outros, fazia parte, né, da cultura visual, estética, sobretudo do início do século XIX, mas que vinha do século XVIII. E é uma referência, inclusive, essa edição aqui, né, da Arte de Conhecer os Homens
pela fisionomia do Lavater, eu encontrei numa biblioteca de Pernambuco, também no Recife. A gente não pode afirmar, né, que é um exemplar utilizado pelo autor, mas havia um trânsito, com certeza, nesse ambiente aí do início do século XIX, em Recife, Pernambuco, Brasil. Então, aqui a gente tem algumas imagens, mas o que chama mais atenção, junto do Lavater, você tem um outro autor, que é o Joseph Gall, né, que é conhecido como o precursor da chamada cranioscopia ou frenologia, ou seja, a ideia da relação entre a anatomia e as aptidões, né? Então, ele tem essa obra que eu encontrei no mesmo acervo que está a publicação, no caso, né, feita pelo Januário Caneca, que é o autor brasileiro, que seria talvez o primeiro autor brasileiro de um tipo de manual como esse. Mas acho que essa imagem é bem emblemática, né? Também extraída do Joseph Gall, de um exemplar que eu encontrei em Recife, Pernambuco, onde você tem, na verdade, uma construção que é bastante racista dessas relações, uma interpretação, melhor dizendo, e uma construção não só, bastante racista dessa relação entre fisionomia, anatomia e estética, digamos assim. Então, isso está evidente, né, no caso do Camper, né, que é o autor do famosa teoria do ângulo facial de Camper, que vai ser citado até o século XX nos manuais de ensino do desenho, que, evidentemente, né, acho que não precisa de muitos comentários aqui para entender a extensão, né, desse tipo de conteúdo transmitido nos manuais de ensino do desenho brasileiros e latino-americanos no século XIX, a partir de obras precedentes. O nome da obra é A Conexão entre a Ciência da Anatomia e as Artes do Desenho, da Pintura e da Escultura, enfim. O exemplar encontrado na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, e nesse período aqui, já avançando, né, aqui, a partir do livro, né, na verdade eu estou avançando a partir da década de 1840 aqui, para o Brasil Imperial de 1860, né, essa iconografia ilustrada, esse amor aos livros, a cultura ilustrada, e a própria princesa aqui com um compasso na mão, a princesa Isabel, com uma prancheta de desenho no colo e um compasso na mão, mostrando também como ela está ligada a esse universo de conhecimentos do desenho, e a modernização desses materiais aí ao longo do século XIX, né, a popularização desses materiais, mas a sobrevivência, isso que é mais incrível, de conteúdos que já estavam estabelecidos no século XVII e XVIII. Então, é claro que eles vão, de alguma maneira, se modernizando, os estilos visuais vão se alterando, mas ao longo de todo o século XIX, o modelo estético, até para as paisagens, né, o modelo estético europeu, no caso, a publicação que se chama Curso de Desenho Progressivo para a Mocidade Estudiosa, né, publicado no Rio de Janeiro em 1863, e a própria paisagem, as estampas, já através da litogravura ou litografia, né, a partir dessa técnica moderna de impressão, que é a litografia, a gente vai ter a manutenção desses modelos estéticos europeus sendo transmitidos como modelos a serem seguidos no ensino do desenho. E isso segue ao longo do século XIX, nesse processo de escolarização dos conhecimentos de desenho, né? Aqui a gente tem um material que eu encontrei na biblioteca do Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro, já do final do século XIX. E, enfim, o nosso tempo é curto, né? Então a gente acaba acaba se apressando um pouco, mas o que eu gostaria de destacar, talvez, para a gente ir finalizando, é como esse tema é atravessado por questões sociais muito fortes, porque começa a se propor tipos de ensino de desenho diferentes de acordo com as classes sociais, a questão do recorte de gênero também. Aqui a gente tem uma obra moderna já, né? Os Pequenos Artistas, 48 modelos para o desenho, para meninos e meninas. Mas, em geral, anteriormente havia uma espécie de direcionamento, de acordo com o gênero, para o tipo de ensino de desenho escolar, para o tipo de modelo utilizado. E, mais uma vez, né, a questão da estampa com modelo de paisagem europeu,
Isso segue aí ao longo do século XIX, como eu já disse, mas, de alguma maneira, vai se colocando em outro nível o problema do ensino do desenho, conforme vai avançando também uma perspectiva industrial, a relação arte e indústria. Isso se espalha pelo Brasil, no caso aqui, um catálogo de uma exposição do Liceu de Artes e Ofícios paraense, na região amazônica, que, no momento, né, de enriquecimento pela exploração da borracha, enfim. E aí, para a gente perceber o salto que se dá entre o final do século XIX e o início do século XX, a gente vai ter, entre outros artistas, né, o Teodoro Braga, que é um artista de Belém do Pará, que vai estudar no Rio de Janeiro, vai para Paris também, vai para a Europa, e ele percebe que, né, não é possível mais, né, continuar com esses modelos europeus, sendo ele, sobretudo, um artista que vem da região amazônica, que tem uma série de referências bastante distintas, né, do que ele vai ver na Europa. Então, ele propõe, entre outras coisas, essa incorporação da natureza brasileira e da própria arte decorativa indígena no uso da arte ornamental brasileira. Ele é um precursor desse pensamento ainda no início do século XX, e a gente vai encerrando aqui, né, porque se abre um outro capítulo, mas é interessante, avançando um pouquinho mais, né, como o que predomina, de certa maneira, é uma ideia de ensino artístico ligado à construção de uma ideia de nacionalidade. Então, aqui está a criança, né? Lições de desenho para as escolas do Brasil, 1909. As crianças aprendendo a desenhar a bandeira nacional ou a esquematizar, né, elementos vegetais muito simploriamente, quase, ou então esses elementos básicos da natureza, mas aqui a gente teria um ramo de café, por exemplo, né, que seria um símbolo aí da riqueza econômica brasileira. Enfim, muita coisa haveria a ser dita, desculpa a pressa, talvez, mas enfim, é terrível como a gente, avançando ainda no século XX, 1945, vai encontrar aquele ângulo facial de Camper, que vem lá do século XVIII, reproduzido no manual de ensino de desenho, enfim, junto de outros materiais até, enfim, bastante interessantes, mas, de fato, como o nosso tempo é bastante curto, eu vou encerrar por aqui. E, enfim, são tantas emoções, né? Eu espero que entre a repulsa e a hilariedade, né, que fique pelo menos alguma forma de meditação. Obrigado aí pela paciência e eu estou à disposição de todos aí para o debate.